Olá, mis amores, que tal? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam super bem, estou com saudades. Na aula de hoje, a gente vai tratar sobre pronúncia. Por quê? Porque eu tenho observado que vocês estão escrevendo super bem, né? A gente pede ali as atividades, escrevam frases utilizando os objetos comunicativos que a gente tratou na aula. Mas é importante também que vocês saibam falar essas frases, né? Então ali quando a gente estava na aula presencial, a gente repetia, a gente falava. E aqui a gente vai tentar fazer da mesma maneira, tá bom? Então, hoje eu vim falar para vocês relembrar, rememorar, né, como que a gente pronuncia algumas particularidades do idioma espanhol, né? No espanhol a gente tem algumas letras que a gente não tem no português. Então, por exemplo, a gente tem dígrafos, né? LL, a gente tem o CH, que é diferente, né, da pronúncia. A gente tem lá Y, né, o Y. A gente tem também, deixa eu ver mais, a gente tem o X, que a gente fala de maneiras diferentes, e a gente também tem as vogais, que a gente tem os sons abertos, os sons fechados. Então a gente vai ver hoje um pouquinho sobre isso, tá bom? Vamos começar pelas vogais, né? Então a gente tem A, E, I, O, U, assim como no português, mas com a particularidade de que quando a gente vai falar a letra A no espanhol, a gente sempre vai falar ela com som mais aberto do que a gente fala no português. Então, um exemplo, eu tenho a palavra maçã, tudo bem? E aí, no espanhol, a gente tem a equivalência dessa palavra maçã, que é manzana. Vocês perceberam que eu falei Ana e eu não falei manzana, algo assim? Então, por exemplo, eu também tenho o nome Ana. Eu falo no português Ana, no espanhol eu falo Ana. O som é mais aberto. E é da mesma maneira a gente tem a letra E, mas a letra E a gente vai falar com som fechado. Como assim, tia? Com som fechado? Assim, ó. Vamos dar o exemplo da palavra café. A gente tem café, C-A-F-E, e o acento agudo no E, né? No E, que torna E. No espanhol, a gente vai encontrar a mesma palavra, a mesma escrita, café, mas a gente vai falar café. Isso também acontece, por exemplo, quando eu tenho el, né? O EL, e a gente sempre vai colocar a língua na ponta do dente aqui, ó, quando a gente for falar el, palavras que terminam com L, tá bom? A respeito do E, que é fechado, ainda que tenha o acento. Então eu não falo café, eu não falo fé, eu falo café e eu falo fê, tudo bem? E também eu falo el, não el, né? Porque a gente pode tentar utilizar esse E com acento, com som de E do português e acabar falando el, né? Mas a gente não fala el, a gente fala el. Seguindo um pouquinho aí, a gente tem a outra vogal, né? A, E, I. A gente tem o som de I, que no espanhol é aberto. Então a gente tem A, aberto. Ana, a gente tem E, fechado. Café, el, fe. A gente tem o I aberto, iglesia. A gente tem o O fechado. Então eu tenho a palavra polvo, que significa pó, né? Que equivale ao pó do português. Então eu falo polvo. Se eu tiver uma palavra que tem acento, agora eu não lembro nenhuma, mas mesmo que eu tiver uma palavra que tenha acento, eu vou sempre falar o O fechadinho, cerradito, vale? E a gente tem a palavra, a letra U, que a gente fala aberto, ok? Então, última, último, ubicación, vale? Então, esses são os sons aí comuns, né? Que a gente tem no idioma em geral, essa pronúncia das vogais. Mas agora, tratando-se de letras ou dígrafos, o que são dígrafos? Duas letrinhas juntas, di, né? Dígrafo, duas grafias, que são letras, né? Juntas. Então, a gente encontra aí, nessa parte, uma questão um pouco mais ampla, que é a questão da variação. Então, eu sempre falo para vocês assim, eu falo uma palavra como, por exemplo, silla, cadeira, né?
Eu posso pronunciar Sídia, eu posso pronunciar Cília, eu posso pronunciar Cia, ou eu posso pronunciar Sicha. Ou eu posso pronunciar de outra maneira, não sei. Por que eu falo isso? Não sei. Porque existem várias maneiras de pronunciar uma palavra. Assim como no português, por exemplo, eu tenho português de Portugal e português do Brasil. Eles não falam igual. A gente não fala igual. Eu tenho, por exemplo, as variantes regionais, né? Um pouco mais amplo é eu falar das variantes do país, né? De cada país, de um país para outro. Quando eu falo da variante do mesmo país, que só se difere pela região. Em São Paulo, a gente fala assim. Já no Rio de Janeiro, eles falam de uma outra maneira, puxando S, puxando R, né? Falam diferente, não sei nem falar. No Rio Grande do Sul, eles já falam diferente. Então, é tudo uma questão de você escolher, quando eu falo de aprender um idioma, de aprender um idioma estrangeiro, é uma questão de você fazer a sua escolha, como no caso do espanhol. Então, eu não vou dizer para você que você está errado porque você vai falar Sídia, ou se você quer falar Cília, você escolhe a melhor maneira para você, tá bom? Então, vou apresentar aqui para vocês algumas formas de falar. Então, por exemplo, vamos começar aí do LL, né? O double L, que é o nosso LH, equivale ao nosso LH. E esse som em espanhol, a gente vai usar J, né? Então, por exemplo, eu tenho a palavra llegué. Eu posso falar llegué, eu posso falar llegué, ou eu posso falar cheguei. Isso também acontece com o nosso Y, com a Y, né? O Y. Por quê? Porque eu posso falar na Espanha yo, e eu posso falar na América aqui yo, no México também, ou eu posso falar show, na Argentina, ok? Então é tudo uma questão de adaptação e de escolha. Então temos yo, yo ou show. E você vai escolher. Uma coisa, por exemplo, se eu disser yo, eu tenho que dizer llegué. Eu não posso dizer yo llegué, porque soa mal. Então, escolham a variante e usem ela em toda a frase, ok? Yo llegué tarde, ou yo llegué tarde, ou yo chegué tarde. Um outro som que a gente também pode encontrar alguma dificuldade para pronunciar é o som dos dois R juntos. Então a gente tem um dígrafo que se chama doble R. E este dígrafo, ele é pronunciado, então, por exemplo, a palavra arreglar. Então eu tenho arreglar, que é a palavra arrumar. Então eu tenho aí um som vibrante, né? Que a língua vibra quando vai pronunciar os dois R's. Esse som também a gente tem no português e algumas pessoas falam, por exemplo, renda, né? São pessoas mais velhas, às vezes que vieram do interior, e eles usam esse R vibrante. Mas o que a gente tem que saber desse R vibrante no espanhol? É que para os brasileiros é um pouco complicado, né? Porque a gente não exercita os mesmos músculos que a gente exercita pronunciando outras palavras. Então, uma das coisas que a gente deve pensar quando a gente está aprendendo idioma é que muitas vezes a gente vai cansar. A gente fala e a gente cansa. É como se doesse a bochecha, por exemplo. Por quê? Porque a gente está exercitando músculos diferentes. Então, a prática, ela leva à perfeição. As coisas que a gente tem que aprender a usar a nosso favor são as facilidades. E são dicas importantes, como a que eu vou dar agora para vocês, que é para pronunciar o doble R. Então, quando eu pronuncio o doble R com a boca assim, aberta, sorrindo, é mais fácil de falar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui R, eu consigo falar porque pela prática, mas não sei vocês aí tentando fazer, se não fica um pouco mais complicado. Então, quando eu começo a falar com a boca assim, eu tenho mais facilidade. Então, R. Eu quero ouvir vocês aí. R. Tá bom? Então, sorrindo. R. Estou falando assim porque eu recebi uma dica valiosíssima de uma professora querida. Ela falou assim, imita o Kiko. Outra dica melhor, gente. Depois de sorrir, né, para falar R, essa é a melhor dica. Você ficar R, e até você ter mais familiaridade ali com a articulação da
das palavras com dois R's. Então, por exemplo, arreglar, perro, né, o cachorro, cachorro, filhote. Então, todas as palavras que a gente tem doble R, a gente tem que pronunciar da maneira correta. Assim também como o som do R inicial. Então, eu tenho a palavra roto, que significa rasgado, né, dependendo, quebrado. É uma palavra que começa com R, e esse R ele deve ser vibrante. Então, eu tenho dois R's, né, o som dos dois R's, rrr, e eu tenho o som do R inicial, rrr. Um outro som também, que ainda que pareça simples, a gente pode vir a confundir porque no português a gente usa o som dele como U. Então eu tenho a palavra alto, com L, escrito com L. E eu não falo alto, por exemplo, como eu falo no espanhol, eu falo alto. E aí a gente tem essa dificuldade, porque quando a gente vai falar o L no espanhol, então, por exemplo, a palavra disculpe-me. As pessoas às vezes têm uma dificuldade para falar esse cul, né? Esse culpe-me. Então, eu faço sempre assim, é marcado, é só para vocês prestarem atenção, tá? Mas a gente fala normal mesmo, então não fala desculpe-me, a gente fala desculpe-me. Um outro som também é o som que a gente tem no português como NH, né? Então a gente tem aí uma letrinha que equivale a esse som de NH, que é a letra N. O N que representa aí o espanhol, né? Então a gente vai falar esse N como se fosse o NH. Então, espanhol, carinho, ok? Eu brinco muito com o sétimo ano a respeito de fazer nhen. Então, é uma forma da gente aí decorar qual que é a pronúncia desse som. Um outro som é o som da letra J, que muitas vezes nos confunde porque a gente lê J e a gente tem que falar rota, por exemplo. Então, é um som que a gente vai tirar lá da garganta, né? Algo assim, vale? Então, esse J, ele tem o som que equivale no português, não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas não me remete ao som dos dois R's. Então, por exemplo, cachorro, né? Eu tenho aí rota. Então a gente pode fazer essa associação. É o som dos dois R's, tá? Um som da garganta, natural. Vale? Então a gente vai dizer aí Juan, Joaquim. A gente também tem o som do X, que no espanhol a gente diz X. Então me parece muito o som do inglês, então talvez vocês possam fazer essa associação com o som do inglês para falar. Então eu tenho palavras como, por exemplo, expresión. Então eu vou dizer sempre X. Tem uma ressalva aí, o som na palavra México, né? A gente diz México. É porque em algum momento da história México era escrito com J, então ficou México, sim? Ainda que seja escrito com X. Qual a melhor maneira de aprender a falar isso se não for travando a nossa língua, né? Então vamos fazer agora uns exercícios fonéticos com trava-línguas. A gente vai desenrolar, né? Pra gente tentar falar essas palavras com essas letras aí que a gente tem um pouco de dificuldade. Então, a primeira delas é esta. R com R, guitarra. R com R, barril. Que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. Então, a gente vai falar isso rápido, tá bom? Eu li agora aqui devagarzinho, mas a gente vai falar isso rápido. Então, a gente viu que é um trava-línguas que trabalha a letra R e o doble R. Então, R com R, guitarra. R com R, barril. Que rápido ruedan las ruedas del ferrocarril. E agora a gente segue aí com trava-línguas que trabalha os dois L's, né? Doble L. Então, no hay pueblo como mi pueblo, ni valle como mi valle, ni casa como mi casa, ni calle como mi calle. Então a gente vai falar rápido. No hay pueblo como mi pueblo, ni valle como mi valle, ni casa como mi casa, ni calle como mi calle. Ni casa como mi casa, ni calle como mi calle. Esse não era tão difícil, né? Mas vocês viram que eu enrolei a minha língua, travei. Muy bien. Entonces vamos a seguir con la
Jota, com som de J. Então, a gente tem o seguinte. Juan Jiménez se enjabona com jabón en la vieja jabonera de Ginés. Então, agora a gente vai falar isso rápido. Juan Jiménez se enjabona com jabón en la vieja jabonera de Ginés. Também não foi tão difícil, né, amigos? Convenhamos aqui, que vocês aí tiraram de letra que eu sei. Ó, então agora a gente vai pro último e não menos importante, né? Que é o trabalho com enê. Então a gente tem o seguinte: mañana, mañanita. Então a gente sabe que a gente tem que falar o A aberto, né? Mañana. Mañana, mañanita, mañana de nevar, de nevar. Así estaba la mañana cuando te empecé a olvidar. Esse é muito fácil. Então a gente vai falar isso rápido. Mañana, mañanita, mañana de nevar, de nevar. Así estaba la mañana cuando te empecé a olvidar. Então eu desafio vocês a fazerem aí, escolherem um trava-línguas e gravarem e mandar para mim no ClassApp, tudo bem? Então, um beijo, hasta la próxima clase. Cállese, 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 que você me deixa louco! Ai, ai.